Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Os discípulos são comissionados por Jesus. Os discípulos de Cristo formam a igreja e, imperativamente, segundo a ordenança do Senhor Jesus, devem praticar a evangelização integral. Nesta lição, estudaremos sobre a necessidade da salvação em Cristo. Definiremos evangelho, evangelismo e evangelização. Conheceremos as etapas do discipulado dos servos de Deus, finalizando o nosso estudo com o perfil e a missão dada à igreja pelo Senhor Jesus. A necessidade da salvação universal em Cristo. A palavra de Deus registra que não existe um só homem justo. Não há um justo sequer. O homem por si só não tem justiça própria e por isso não pode chegar aos atributos de santidade, retidão e da justiça de Deus. Porém, aprove a Deus em seu infinito amor e misericórdia tornar o homem justo, porque o desejo de Deus é que todo homem se salve. É em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que não conheceu o pecado, que nele se fez pecado, para que nós, homens miseráveis que somos, fôssemos feitos justiça de Deus. A palavra de Deus deve ser pregada universalmente. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 20 e 21, diz assim a palavra de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Definição de Evangelho de Cristo. Definimos o Evangelho de Cristo como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, que revela a pessoa de Jesus Cristo, a justiça de Deus e a condição de seu único e absoluto Salvador da humanidade. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas de salvação em Cristo, sendo Ele também Senhor de tudo e de todos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Definição de evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo para a proclamação do Evangelho de Jesus aos homens, para o conhecimento de Cristo, para o arrependimento, perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna, integrando o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. Definição de evangelização integral. Definimos evangelização integral como a ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo, conforme a ordem imperativa de Jesus, à Igreja, representada por seus discípulos, considerando
4 determinações do Senhor exaradas em Mateus, capítulo 28, versículos 18 ao 20. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículos 28 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nesta passagem bíblica, nós temos então a grande comissão dada aos discípulos pelo Senhor Jesus. E essa comissão, ela se divide em 4 ordenanças. Primeira determinação é o de ir. É a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação da pessoa ou na pessoa de Jesus Cristo. Segunda determinação desta grande comissão, ou seja, do comissionamento feito aos discípulos. Ou seja, os discípulos devem fazer discípulos. É a ação de proclamação do Evangelho de Cristo, de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo-o com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Terceira ordenança do Senhor nesta grande comissão: batizar, que é o ato confessional público do convertido ao cristianismo, que simbolicamente, por imersão de seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Quarta determinação da grande comissão: ensinar. É a ação continuada do ensino, sistematizado nas doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e a plenitude do conhecimento de Cristo. Poder e alcance da evangelização integral. A evangelização deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana, ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidado no poder de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos de número 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande tremor, que eu tive entre vós a minha palavra e a minha pregação. Então não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. A evangelização assume basicamente 3 segmentos concomitantes às áreas geográficas
delimitadas pelo Senhor Jesus no livro de Atos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Diz assim a palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Logo, o Senhor Jesus, ainda no contexto da grande comissão, ordena que haja ou que ocorra a pregação local. Naquele contexto da época, primeiro em Jerusalém, que é a evangelização realizada no local, aonde a igreja, já no contexto atual, está estabelecida, por exemplo, rua, bairro, cidade e estado. A outra abrangência geográfica é a nacional, que à época seria Judéia, a região de Judéia e Samaria. No contexto atual, é a evangelização realizada no território nacional, aonde a igreja está estabelecida. Por exemplo, o país, em nosso caso, o Brasil. E como terceira área geográfica seria a área transnacional ou transcultural, os confins da terra, na época de Jesus. No contexto atual, é a evangelização realizada além das fronteiras do território nacional, aonde a igreja está estabelecida, no caso, os países estrangeiros. Vamos falar agora sobre as etapas do discipulado dos servos de Deus. Todas as pessoas evangelizadas devem ser disciplinadas, melhor dizendo, em um processo contínuo que começa com a doutrinação, chamado e ensino da palavra, a integração, o tornar-se membro da igreja do Senhor, o treinamento, que é a formação e capacitação, e a identificação, a imagem e caráter de Cristo. Portanto, aqui as etapas do discipulado se dividem em 4 etapas: doutrinação, integração, treinamento e identificação. Vejamos cada uma delas. Em primeiro lugar, a doutrinação, que é o chamado e ensino na palavra. E o chamado, nós temos o chamado universal para a salvação. Deus faz um convite aos pecadores para o estado de graça e salvação por meio da pregação do Evangelho de Cristo. É uma chamada celestial, ela é universal, tem resultados universais nos que se salvam ou nos que se perdem. Essa chamada, ela harmoniza-se com o propósito divino, no tocante a cada pessoa. Portanto, esta chamada também ela é de ordem pessoal. Mas temos também um chamado dentro da doutrinação que é individual, ou seja, é um chamado ao serviço. Deus também convida alguém para realizar algum serviço ou ofício especial, como no caso do apostolado, da pregação missionária, do sacerdócio, do ensino, ou para alguma outra ocupação específica, sempre com um propósito. A partir de um chamado, a pessoa terá que se expressar e se desenvolver espiritualmente. Ainda
Como parte da doutrinação, nós temos o ensino da palavra. E, no caso, a evangelização. Jesus principia o seu ministério e, por consequência, a sua missão na região da Galileia, ensinando nas sinagogas, sendo glorificado por todos, com sua fama alcançando todos os recantos de sua nação, afluindo então grande multidão de discípulos que precisavam aprender sobre o reino de Deus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4, versículos 14 e 15, diz assim a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 4, versículos 14 e 15. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Logo, havia a necessidade de se formatar uma estrutura organizacional administrativa que desse, então, sustentação ao desenvolvimento do ministério. Então, Jesus resolve chamar e integrar homens para compor o seu quadro de auxiliares a saber. Então, saímos da etapa da doutrinação e passamos agora à etapa da integração quanto ao discipulado dos servos de Jesus. E a primeira integração realizada foi a integração dos apóstolos. Os apóstolos foram os homens que guardaram com Cristo uma maior relação de proximidade, convivência no dia a dia, aprendizagem e responsabilidade no ministério. Jesus, depois de uma longa noite de oração, ao amanhecer, chama nominalmente 12 homens que comporiam o núcleo central, administrativo e espiritual de seu ministério, segundo a sua vontade, dando-lhes então o título de apóstolos, que significa mensageiros ou enviados. No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Logo após essa chamada dos apóstolos, ele também fez, ou melhor dizendo, uma integração dos apóstolos, ele também fez uma integração dos 70. O reino de Deus, a salvação em Cristo, precisava ser anunciada às multidões, e frente a este desafio, Jesus chama 70 discípulos para a informação ou para formação de 2 em 2, fosse a todas as cidades, precedendo a visita que o mestre faria a cada cidade, de modo a anunciarem o Evangelho de Cristo, realizassem curas, expulsassem os demônios, etc. Portanto, a mesma, vamos dizer assim, instruções dadas aos apóstolos quanto à grande comissão, foi dada também a estes 70 discípulos. O treinamento, como terceira etapa do discipulado dos servos de Deus, Jesus escolhia seus colaboradores na forma mais singela e basicamente deu as mesmas instruções tanto aos apóstolos
como para os 70, como parte de um treinamento preliminar, como já mencionamos, para o exercício missionário deles nas aldeias e cidades. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versículos de número 1 ao 6, diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, e dali saireis. E onde quer que vos receberem, os saís daquela cidade. Sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o Evangelho e efetuando curas por toda parte. Como ainda fase do treinamento, nós temos então a unção. Do ponto de vista espiritual, a unção significa que a presença permanente do Espírito Santo está sobre o crente. É uma operação espiritual dada diretamente por Yahvé como manifestação da sua maravilhosa graça. Ainda dentro da etapa de treinamento, nós temos a formação. A formação é a formatação de um caráter moral, social e espiritual de um ser, de modo a acumular experiências e provisão de meios para bem desempenhar a sua chamada, a sua vocação. Esta formação dá-se-á através das experiências pessoais com Deus, através do estudo da palavra do Senhor, da incessante oração, adversidades, tribulações, aflições vividas, porém, sob o controle de Deus. Como terceiro ponto do treinamento, temos então a capacitação. E a capacitação espiritual não se embasa nas capacidades naturais do homem, nos terrenos físico, moral e intelectual. Esta capacitação se refere às realizações segundo a vontade de Deus daquele que foi chamado, ungido e formado para o desempenho de sua vocação. É na capacitação que o chamado de Deus é confirmado perante os olhos das outras pessoas. Portanto, aqui dentro da etapa de treinamento para a realização da grande comissão, ou seja, a evangelização das pessoas, nós temos a unção, a formação e a capacitação. E como última etapa do discipulado dos servos de Deus para a evangelização, nós temos então a identificação. E a identificação, ela se alinha à missão do Senhor Jesus dada à sua igreja, dada a cada discípulo, sendo então uma obrigação do servo de Deus, do discípulo de Cristo, realizá-la. O ministério tríplice de Jesus se compõe do ensino, da pregação da palavra de Deus e da cura de enfermidades. Porém, a missão nobre da igreja é a grande comissão, exarada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, que consiste em fazer discípulos de todas as nações, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensiná-los por meio do ensino, propriamente dito, e da pregação da palavra, de modo que todos venham a praticar a vontade de Deus. Mas, neste contexto da grande comissão, da integração
Primeiro o Senhor feito aos apóstolos, depois aos 70 e agora a própria igreja do Senhor. Qual é o perfil desejado da igreja em nosso século, no século 21? Todos os desafios que se apresentam à existência e à eficácia da igreja do século 21 serão superadas pela simples adoção ortodoxa do modelo eclesiástico e espiritual da igreja do primeiro século, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, onde a suprema essência é o reconhecimento de Jesus Cristo como Salvador e Senhor, se submetendo somente a Ele, segundo uma restrita e incondicional obediência e a pregação da palavra de Deus. A igreja do século 21 deve guardar uma perfeita sintonia com as características da igreja do primeiro século e assim pessoas chamadas, vocacionadas, consagradas e fiéis ao Senhor e que ao mesmo tempo guardam uma obediência incondicional aos preceitos bíblicos, ou seja, a vontade do Senhor. Eles proclamam o Evangelho de Cristo para a salvação dos homens. A igreja, em todos os tempos, deve manter o modelo e perfil da igreja do primeiro século, pois este é o modelo em que a igreja atingiu, apesar de seus problemas, o objetivo de pregar o Evangelho de Cristo em todo o mundo conhecido da época. E neste aspecto, a igreja de hoje deve, em primeiro lugar, promover um avivamento espiritual contínuo, crendo que Deus age da mesma forma dos tempos apostólicos e, portanto, a igreja deve agir com perseverança na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações, no temor a Deus, nas ocorrências de sinais e maravilhas, na frequência aos cultos, no louvor a Deus, na alegria e singeleza de coração e na salvação de almas. Como segundo ponto, a igreja deve ser um agente transformador. E quando nós falamos aqui igreja, nós estamos falando no sentido coletivo e no sentido individual. Isso quer dizer que a igreja deve ser um agente transformador da sociedade a partir da inconformação e apresentando com responsabilidade para o bem-estar social e espiritual de uma sociedade, se utilizando exaustivamente do serviço e da ação social, da oração, da evangelização e missão profética, sem se contaminar com os valores sociais contrários à vontade de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 2, o apóstolo Paulo nos diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a obra agradável e perfeita vontade de Deus. A missão da igreja, representada então pelos seus discípulos. Todas as ações da igreja devem estar enquadradas nas seguintes características quanto à divulgação do Evangelho de Cristo. Em primeiro lugar, a promoção, proclamação de Cristo em todos os âmbitos, evangelizações e missões. Em segundo lugar, a comissão, tarefa exclusiva da igreja em evangelizar e realizar missões. Em quarto lugar, a manutenção, que é a mantença ativa de todas as ações da igreja, independente de qualquer
circunstância. Concluindo a aula de hoje, todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor Jesus para a salvação da humanidade que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A Igreja, representada pelos discípulos de Jesus, individual ou coletivamente, tem a missão máxima de evangelizar a humanidade. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.